Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Aqui o professor Sidney que vos fala. E nossa unidade curricular é produção audiovisual e estamos dentro de mecânicas e jogabilidade, parte 2. Né, Emanuele? Tudo bem? Olá. Olá, João Vitor. Tudo certo com você? E a aula anterior a gente viu sobre mecânicas e jogabilidades. Vimos lá a questão de mecânica primária, secundária, terciária. Quem lembra aí da aula anterior? Hein, João, hein, Emanuele, Ismael, hein, Ana, Heloísa, Heloíse, Adriano. Lembro lá que a gente estava falando de mecânicas primárias, secundárias, terciária. Sim, Adriano? Vamos dar continuidade então nessa sequência aí. Nesta aula de hoje, nós vamos ver tipos e características de mecânicas de jogos influenciadas pelas ações do jogador, certo? Nós sabemos que as ações do jogador, as nossas ações dentro do jogo, ela influencia totalmente, né, a questão de como vai ser o jogo, por exemplo, até o final do jogo. Pelo tempo, pelas regras, de tudo que tem dentro do jogo ali na dinâmica, na ferramenta, na mecânica do jogo, faz com que ele seja tenha uma interatividade mais dinâmica do que as outros entretenimentos que a gente está acostumado, né, turma? Lembra que a gente tem a questão dos livros, as questões dos filmes, né, que são entretenimento. Só que a diferença que nós temos dentro do jogo é que nós podemos mudar, nós fazemos parte dessas ações dentro de tomar as decisões, até de mudar ainda questão de final, tipos de final e regras dentro do jogo, né? A gente sabe que se a gente lê um livro, a gente tem as mesmas experiências, né? Eu e você lendo o mesmo livro, a gente vai ler o mesmo livro, só que a gente vai ter experiências diferentes, né? Vai entender coisas diferentes, cenários diferentes vão ser vistos dentro do livro, ideias, aprendizados diferentes dentro de um livro. Da mesma dinâmica a gente vem com o filme, né? A gente está assistindo o mesmo filme, só que algumas mensagens e alguns entendimentos diferentes vêm na cabeça de cada um, né? Do Adriano vem um pensamento, um aprendizado, um jeito de ver, uma perspectiva de ver o filme de uma maneira diferente do que da minha, correto? Problema não, né? É coisa boa. Só as diferenças que ocorrem entre o livro e o filme, trazendo essa interatividade aí para o game, né? Esse entretenimento fica um pouco melhor no meu ponto de vista. Por isso que ele é um dos maiores aí do mercado. O entretenimento de games é o que mais fatura, ultrapassando aí os cinemas. É porque essa maneira de interagir com jogos aí faz com que a gente tenha essa autonomia de participar dessa narrativa, dessa história, né? De viver essa história aí como no real. Isso, sem correr os riscos da realidade, a gente participa de modo virtual de uma história, de uma narrativa, de um contexto e faz parte daquele jogo ali, até as mudanças vão acontecendo conforme a nossa interatividade dentro do jogo. Essa que é a ideia aí das mecânicas de proporcionar isso para nós dentro do jogo, beleza? Nessa introdução que a gente fez aí, que a gente falou, você já percebeu que a sua ação muda completamente o rumo do jogo? Eu faço uma pergunta para você, o que você acha? Essa ação tua dentro de um jogo, dentro de um game, pode mudar completamente o rumo do jogo, a narrativa do jogo? Sim, Emanuele. Isso, exatamente, Emanuele. Eu também adoro esse universo do game por causa desses motivos. É como se a gente estivesse num filme, é como se a gente estivesse lendo um livro, só que de maneira interativa, né? Totalmente interativa. E a gente consegue ser ou ter poderes também, ser quem a gente imagina ser dentro desse cenário aí do game. Então é muito bom essa ideia. E a Emanuele concorda que ela pode mudar completamente o rumo de um jogo, né? Ela adora isso. Ela adora o jogo, o game, por causa disso. Quem mais aí? Quem mais tem uma experiência boa aí, algum exemplo de algum jogo? E concorda também que pode mudar, né? Essas ações nossas como jogador pode mudar. E inclusive, né, Emanuele, a gente pode jogar o mesmo jogo
e a gente ter finais e perspectivas e ações diferentes dentro do jogo, né? Você pode ter uma ação, eu posso ter outra, e vai mudar totalmente o rumo do jogo, e até o final do jogo, né? Pode acontecer. Eu posso ter poderes diferentes do seu, jogando o mesmo jogo. Nós podemos estar dentro do mesmo jogo como dupla, né? Jogando em dupla ali, dois players ali dentro do jogo, e ter experiências diferentes jogando o mesmo jogo, né? Coisas que a gente não acontece, essa interatividade no filme ou no livro. Claro, a gente tem aprendizagem, pensamentos diferentes ali, perspectivas diferentes dentro do cinema e dentro dos livros, mas no jogo essa interatividade, essa experiência é fantástica, é diferente, não tem como descrever. Não é à toa que esse método de interatividade aí, né, de entretenimento, é o número 1 aí do mercado. Deixa eu ver o que o Adriano falou aqui. O Adriano vai compartilhar uma experiência dele aí com nós aqui dos jogos do jogo que ele teve essa experiência aí. Ele fala assim: eu já tive uma experiência assim com vários jogos, como o Undertale, né, onde cada ação do jogador muda a forma de como o personagem irão interagir com o protagonista. Cada ação leva a um final diferente. Exatamente, Adriano. Essa que era a ideia que eu queria que vocês tivessem, que vocês chegassem, né? Que os jogos proporcionam isso mesmo para nós, a gente já sabe, a gente já entendeu. E é muito bom, né, esse cenário aí, essa experiência aí. Por isso que a gente fica horas e horas e nem percebe que a gente está jogando, né? É uma coisa fantástica e boa. Agora imagine uma situação, a gente está lá jogando uma partida online e de repente o tempo está acabando. E a gente vai falar sobre a questão de tempo hoje dentro das mecânicas aqui nessa aula. Então o tempo está acabando e você precisa decidir, atacar logo ou esperar. O que você faria? A regra do jogo é a seguinte, ela permite que você use o mesmo poder 2 vezes seguidas. Tá, e aí? Qual que é a sua decisão? Atacar ou esperar? A sua decisão muda tudo, meus queridos. Conforme a decisão você tomar aqui, o jogo vira outro jogo, a história vira outra história, e finais diferentes acontecem. Então hoje nós vamos entender como o tempo e as regras e ações moldam as mecânicas de qualquer jogo. Tá ok? Alguém mais tem alguma experiência aí, que nem essa aqui que eu citei para vocês, que a gente está jogando um jogo e o tempo está acabando, né? E logo a gente precisa decidir o que fazer. Ou a gente ganhou, né, o jogo, ou ganhou uma situação ali porque a gente usou as regras dentro desse jogo aí. O João Vitor falou que é legal o jogo assim, né? Exatamente, né? Um bom jogo é isso, né, Vitor? O Rafael concorda. Então, pergunta para vocês novamente: qual foi a última situação em um jogo que você perdeu ou ganhou só por causa do tempo ou das regras? Qual o jogo que você tem na memória ou exemplo da sua prática mesmo, da sua experiência ou experiência de alguém que você viu que ele usou a estratégia do tempo ou da regra ao seu favor para garantir aí uma situação beneficiada no jogo, que ele ganhou ou que ele perdeu? Hein? Quem aí de vocês aí? O Rafael falou: em geralmente perco por culpa do meu time. Você faz escolhas não tão boas assim, né, Rafael? Fazer o quê, né? Tem que escolher um time melhor, hein? Mas os amigos, né? Fazer o quê? Amigo é amigo, né? João Vitor da risada, falou que é bem isso mesmo. É triste essa realidade, né? Você tinha que escolher uma equipe melhor, mas você foi escolher teus amigos, né? Então, não tem como ter amigos e um time bom, né? Ou é só amigo ou o cara é bom, né? Os dois juntos é muito difícil. O Rafael falou que já perdeu no FIFA por causa do tempo, né? Exatamente. O videogame, o futebol é um bom exemplo disso, né? Às vezes está 1-1, chega nos 45, lá tem um acréscimo, o time adversário faz 2, né? E você vai e consegue empatar ainda no acréscimo, né? Faz 2 e faz 3, pode ganhar. Ou, ao contrário, também pode acontecer, né? Está acabando o tempo ali, você está confiado que ganha o jogo, e você deixa escapar ali, porque o adversário aproveita esses 30 segundos, 1 minuto, e faz 2 gols na sequência, na mesma sequência, né? Um atrás do outro. Então,
É isso aí, né, Rafael? Alguém mais tem alguma experiência aí, fora o Rafael? De luta também, né, Rafael? De luta é bem parecido. A gente tá ali garantindo a vitória ali. No Mortal Kombat acontece muito isso. Você tá ali com a barra de vida quase cheia, na metade, e o teu adversário tá lá no finalzinho, e ele vem com um combo da hora, né? Mortal Kombat é muito bom, né? Eu também gosto, jogo bastante Mortal Kombat. E daí no final ele dá um combo lá e te prende, faz um monte de sequência lá e acaba com a tua vida, né? E o tempo acaba às vezes e você acabou perdendo ali pelo tempo também. Ou pela essa virada dele aí. O João falou que jogou muito Mortal Kombat. Mortal Kombat, né? O Rafael curte muito também, né? Acha da hora demais ali o Mortal Kombat. E a Ana Júlia falou que no Overcooked já perdeu várias vezes por causa do tempo, né? Qual que é esse jogo aí mesmo? Eu vou pesquisar, professor, é tudo curioso aqui. Deixa eu ver qual que é esse jogo aí que a Ana falou. Ah, legal, legal. Já acabei de ver aqui. Overcooked é um jogo de culinária cooperativo, né? De 1 a 4 jogadores. Muito bom. Deixa eu ver os comentários aqui agora. O Manuel falou que tudo é desculpa aí. Coloca desculpa no tempo aí e todo mundo é ruim. Colocar desculpa no tempo aí para dizer que foi o tempo, né, Manuel? O João Vitor falou que era bom, mas agora aposentou. Deixa para a nova geração aí, né, João Vitor? Manuel concordou ali. E a Ana falou. Vocês estão brigando aí. Vocês faz parte da mesma equipe aí. Você perdeu junto. Emanuel fica na tua. Essa turma é fogo, hein? Então, beleza. Essa questão do jogo aí é bem interessante. A gente vai perder por causa do tempo e das regras, né? Diferente, não é muito diferente na sala de aula aí, né? A aula do professor, né? Vocês vão perder nota às vezes por causa do tempo e por causa das regras aí, né? Tô brincando. Vocês têm que fazer as atividades, né? Que o professor pede também. Essa questão do jogo aí. A minha aula é um game, né? Eu coloco atividade para vocês. Vocês têm que passar de fase. Passar de fase é executar a atividade com excelência ali, né? Atingindo a maior nota possível, né? No ranking ali. Não passaram, não fizeram atividade por causa que perderam o tempo. Aí, game over, né? A vida é um jogo, né? Eu também trago a ilustração também com os amigos meus, né? Que a vida é um jogo, né? A hora que a gente fecha o olho de noite, a gente desliga o jogo e na hora de manhã, quando a gente tem a oportunidade que Deus dá para nós de novo, dá o start novamente aí no game e a gente joga novamente o nosso jogo, nossa vida, né? Nós temos o dia inteiro aí para jogar até o final do dia novamente. E assim vai por diante, né? Nossas ações, a nossa escolha, a gente decidem aí, nos levam a finais diferentes, né? A perder ou a ganhar dentro desse dia, tá? E a gente sempre coloca também, né, meninos e meninas, a gente sempre coloca a culpa em alguém também, né, sobre o que a gente está passando no nosso dia, né? A culpa foi do tempo, a culpa foi das regras, né? Isso acontece bastante, né? A professora Nicole se machucou ontem, eu acho, de moto, né? É parte do jogo, né, professor? Estava jogando, teve uma ação lá e causou um acidente, né, prof? E agora eu não sei se foi por causa do tempo ou se foi por causa das regras. Mas ainda bem que não deu game over, né, professora Nicole? O João deu risada, o João Victor deu risada aqui. Não dê risada, não. Quer dizer, não vamos comemorar, né, professora?
tá viva, tá bem, né? Isso que importa, né, professor Nicole? Desculpa a brincadeira aí, usar teu exemplo aí. Mas é um jogo, né? A gente tá num jogo, né, prof? A gente tá num jogo, né, professor? Hoje você acordou para jogar, não acordou? Jogou bem. Tá aí, tá viva, tá feliz, jogou bem. Então vamos voltar aqui para nossa aula. Então é isso. Então na última fase, né, na última aula passada, a gente desbloqueou algumas classificações de mecânicas de jogo. O Adriano falou que lembra, lá alguns alunos também lembram. Apesar de duvidar um pouco, não duvidar de você, Adriano, mas duvidar das nossas memórias, porque a gente esquece, né? Muito mais ainda quando faz muito tempinho, assim, uma semana de aula. Mas eu quero agora incentivá-los, motivá-los a buscar essa memória de vocês, buscar os saves de você, ver se o save foi carregado. Então, dentro de um jogo, a gente carrega, a gente salva o nosso jogo, né? Como eu falei para vocês, a nossa vida é um jogo. Quando você vai dormir, você coloca o save, salva ali a tua fase e vai descansar. Amanhã você começa de novo, né? Do ponto onde você parou. E eu quero que vocês façam isso comigo na minha aula também. Do ponto que a gente parou na aula passada, foi feito o save. O que vocês lembram, né, da aula passada? Então hoje, antes de avançarmos, quero que você verifique o seu save, se foi carregado, e que você lembre quais eram as classificações que a gente viu na aula passada. E vale exemplo de jogo também, hein? Tá? Então, dentro dessa lembrança aí, que a gente falou, o Adriano falou no começo da aula, que ele lembrava, quais que são as mecânicas de jogos que a gente viu, e as suas classificações, e dentro disso você pode dar exemplo de jogo. No próximo slide eu vou trazer essas memórias para vocês, relembrar vocês, mas eu queria que antes desse próximo passo, vocês me lembrassem, vocês me dissessem o que vocês lembraram aí das classificações, tá? E depois a gente faz aí alguns exemplos de jogos também, referente a essas classificações de mecânicas, tá? O João Vitor dando risada da prof. Nicole ainda, prof. Pega o João Vitor aí. Ele falou que a culpa da jogadora aí foi a culpa da habilidade, foi a culpa da habilidade da jogadora que causou essa ação, essa consequência aí. Lá, o Adriano me respondeu a questão da aula aqui, retomando, né? A gente fugiu um pouquinho ali, né, João Vitor? Brincadeiras à parte, mas faz parte da aula ainda. O Adriano disse que ações mecânicas primárias, secundárias e mecânica central. Mas fez uma pergunta, né? Ele fez para mim, ele respondeu perguntando. É inteligente esse menino. Eu adoro responder perguntas perguntando com outra pergunta, né? Isso deixa a outra pessoa desconcertada, né? É inteligente isso, né, Adriano? Você fez isso comigo agora, Adriano. Não gostei, né? Tô brincando. Então, ações primárias, secundárias e mecânica central. Ele está me perguntando se era isso. Tem essas mecânicas, sim. A gente falou de primária, falou de secundária, falou de mecânica central. Falamos também de mecânicas terciárias, né? Terceiras ali, se assim posso dizer. Tá? Então, é mais ou menos isso aí, Adriano. Fora o Adriano, tem mais alguém aí que lembra as sequências das mecânicas ali? Tem uma classificação. Nós temos 5 na classificação, para ajudar vocês a lembrarem. Então, me digam aí quais são essas 5 mecânicas. O Adriano está certo, a gente falou sobre isso. Mas as classificações das mecânicas, quais são as mecânicas lá? Pode pesquisar, pode conversar com o colega do lado. Me escreva aí no chat, por favor, aí. Isso, Rafael. Uma das mecânicas aí é simulação. Então, nós temos 4 agora, né? Vamos lá? O Rafael já respondeu uma ali, ó. Então, uma delas é simulação, né? Não é uma ordem aqui, tá? Mas a gente descobriu uma aqui, então faltam 4, né? São 5. Quem mais? Quem mais lembra aí? Simulação é uma mecânica
que o Rafael trouxe. E qual que é o jogo aí que traz aí esse exemplo para nós aí, Rafael? Vamos lá, o Adriano também respondeu ali a questão, mas me diga aí uma mecânica que você acha aí, Adriano. Assetto Corsa Racing, boa, boa. Obrigado, Rafael. Falta ainda, hein? Falta ainda, hein, turma? O Rafael falou uma. Ainda nós temos 4 ainda que a gente falou da aula passada. Quem mais vai me ajudar aí? A Nelise, a Ana, a Dani, a Heloísa. Rian, Suélio, Wagner, Natália, Kaique, Ismael, a Emily. Vamos lá, turma. Tem bastante gente para me responder aí. Emanuel, Emanuele. Somos 5 classificações. Entre as classificações são 5 mecânicas. Não lembra, Sueli? Eu sei disso, a nossa mente dá o conflito negativo para nós, né? Luta contra nós mesmo, né? Ela apaga ali coisas ali que a gente não acha tão importante assim. Mecânica de combate, João Vitor. Parabéns, João Vitor. Mecânica de combate é uma das mecânicas que a gente falou na aula passada. Né? São 5, nós já falamos 2. Então faltam 3. Aí fica mais fácil agora. A Sueli não lembra, não adianta, né, Sueli? A gente buscar na memória aí. Não fez o save, né, da fase. Vai ter que começar o jogo de novo. Vamos ter que começar o jogo de novo para a Sueli, então, né? Não fez o save aí. Não salvou a fase. Rafael e João Vitor salvaram a fase. Lembraram aí. Simulação e combate. Mais alguma? Tem mais 3. Estão pesquisando, estão conversando, estão lembrando? Como que está aí? Mais uma então. Mais uma respondeu, eu passo para a gente ver tudo junto aí, quais são as outras mecânicas. Sueli me respondeu já então, tem o Rian, tem o Wagner, a Natália, Kaique, o Ismael, a Emily, Heloísa, Heloíse, Daniele, Ana. Não, a Ana me respondeu hoje também, né, Ana? A Ana me respondeu, a Ana está participando aqui. Quem mais? Annelise. Hein, Anne? O Adriano também já participou, nem vou cobrar mais ele. A Emanuele. O pulo, vamos te ajudar um pouquinho, Emanuele, você não está errada. Exatamente, Adriano. O Adriano ajudou ali. Eu ia te ajudar, mas o Adriano te ajudou. Emanuele falou o pulo, beleza. O pulo está dentro de mecânica de movimentação, né? De movimento, tá? Então o Adriano perguntou e a resposta é a resposta, né? Então nós temos aqui mecânica movimento, tá? E o pulo está dentro aí, tá? O pulo está dentro, correr, pular, andar, faz parte aí dessa mecânica. Então nós temos 3 mecânicas que vocês me trouxeram, buscando na memória de vocês aí no save de vocês, com um pouco de dificuldade, né? Porque a gente não salva coisas
é assim à toa, né? Qualquer coisa dentro da nossa memória. A gente salva coisas que a gente acha importante. Talvez não foi tão importante isso aqui, então não foi salvo a nossa memória, né? Mas o professor está aqui para isso mesmo, para retomar, para relembrar com vocês, tá bom? Então a gente tem 3 mecânicas aqui e a gente tinha falado de 5 da nossa aula anterior, tá? Então nós temos mecânica de movimento, mecânica de combate, mecânica de simulação que foi falado na aula, né? E fora isso nós temos mecânica de progressão e mecânica de quebra-cabeça, tá? Dentro desses exemplos aqui, nós temos um exemplo aqui, T-Sim, SimCity, que é de simulação, mais os exemplos ali que foi falado na resposta aqui, né? Quem que falou aqui? Deixa eu ver aqui quem que falou. O Rafael falou sobre Assetto Corsa e Racing, né? Racing e Racing. Simuladores aqui, jogo de simulação. Quebra-cabeça. Nós temos aqui Tetris e Portal, né? Eu tenho um jogo que eu estou jogando, o Inside. Não sei se vocês conhecem. É de gênero de quebra-cabeça também. Mecânica de progressão. Subir de nível no RPG, por exemplo, né? Mecânica de combate, exemplo Mortal Kombat e Free Fire. E mecânica de movimento, exemplo Mario aqui, né? Correr, pular, tá? E isso aqui, jogo de quebra-cabeça, é o que me fascina, tá? Eu gosto de jogo que tá tudo ali. É né? Eu acho que é Inside que escreve. Eu acho que é isso. Jogo fantástico de quebra-cabeça porque ele não tem feedbacks, né? Ele não tem muita instrução, ele tem o cenário, né? Ele é como um quebra-cabeça. Você tem as peças de quebra-cabeça, você que tem que decidir como usar, como montar e usar o cenário ali a teu favor, usar ali as ferramentas, os inimigos, tudo que tiver no cenário para você desvendar ali o jogo. Mecânica de quebra-cabeça é muito bom, é muito legal. Você conhece, Emanuele? Ah, você já falou do Misside, né? Deixa eu ver qual que é o Misside aqui. Fiquei interessado também. Ah, é o Misside. Eu vi qual o jogo aqui que é. O Misside envolve a protagonista que é ocidental, transportado para o mundo do jogo para o celular, simulador de vida, onde ela cuida de um personagem virtual chamado Mita. É de simulador, né? É a mecânica de simulação. Beleza. O Inside não. O Inside é um jogo de quebra-cabeça. Deixa eu pegar uma imagem aqui e mostrar para vocês. É isso aqui, ó, Emanuel. Deixa eu apagar aqui as rabiscadas aqui. Bem interessante a construção, a narrativa, tudo aqui. Até o gráfico bem bonito, tá? Isso aqui me faz eu perder algumas horas do meu dia. Não deveria, mas faz parte. Faz parte do meu trabalho, né? Faz parte do meu trabalho, né?
Jogar jogos faz parte do meu trabalho. Fazer o quê? Se eu ganho para aprender jogos e desenvolver jogos, né? E dar aula sobre isso. Faz parte. Bora lá então? Então são essas 5 mecânicas aqui que a gente viu na aula passada e está relembrando na sala de hoje, né, Emanuele? Mecânicas e ações, ainda a gente tem o conceito, então, aqui, né? Mecânica base. A mecânica base aqui são as mecânicas de ações. Então, a gente tem aqui dentro de mecânicas de ações essa base bem importante, aí que dá vida ao nosso game, né? É a mais importante da perspectiva do jogador, ok? Está diretamente ligada à classificação das mecânicas. Normalmente são conhecidas como verbo dos jogos. Então, ela está ligada, ela é uma classificação das mecânicas, né? Mecânica de ações. Ela é a base, mecânica base, e a gente pode chamar ela aí de verbos do jogo. Beleza? Definindo o que o jogador será capaz de fazer. Então, essa mecânica base define aqui o que o jogador pode fazer dentro de um jogo. Tá bom? As mecânicas de ações e suas variantes podem ser divididas em 2 grupos. E a gente vai dividir, então, essas mecânicas bases aqui de ações em 2 grupos. Um grupo operacional e o resultante. Beleza? Dividindo-nos em 2 aqui. Vamos ver essa divisão, então, como que fica? Operacionais. O que seria, então, essa divisão ação operacional? Ação operacional são aqueles que o jogador pode realizar de forma direta, utilizando o controle para enviar comandos ao jogo. Basicamente é isso, a resposta, né? Então, a gente tem aqui esse conceito. Por exemplo, quando aperta o botão, o personagem pula. Quando ele aperta o pedal no simulador lá de carro, o carro é acelerado. Quando ele segura o botão esquerdo em complemento com o direito, o personagem faz a mira e logo atira, correto? Essas ações são chamadas de ações operacionais e elas são as bases para a construção da jogabilidade. E como no exemplo aqui do lado, aqui a gente tem um exemplo de simulador, o Trucker Simulador. Tá? Não sei se alguém conhece aí, gosta de jogar game de simulador. Eu não curto muito jogar simulador, já comentei numa aula anterior que a gente estava falando sobre simuladores. Para mim, do meu ponto de vista, simulador serve só para treinamento e não para entretenimento. Mas esse é o meu ponto de vista, porque os jogos de simuladores são muito usados, muito jogados, e são usados sim como entretenimento, né? Lá o Rafael já curte bastante simulador de carro, né? Então, são jogos aí que sim servem como entretenimento, e muitas pessoas vão usar e vão querer jogar esse tipo de jogo. Tá. Aqui a gente consegue então enxergar as ações operacionais dentro de um jogo de simulador, por exemplo, né? Acelerador, volante. E os simuladores são muito reais, né, turma? A ideia do simulador é essa: é simular a vida real. Ok? Fora o Rafael aí, alguém tem alguma experiência ou quer comentar alguma coisa sobre tipo de ações operacionais e algum jogo aqui que você quer trazer de exemplo? A gente trouxe o exemplo aqui do game Truck Simulador, né? Ações operacionais são base para a construção da jogabilidade. Aqui, provavelmente dá para jogar no controle, não é recomendável jogo de simulador jogar no controle, apesar de dar para jogar. O simulador você tem que tentar simular o melhor possível, né? Usar ali artifícios aí de hardware para você simular mesmo aí um plano real. O meu irmão, ele trabalha com a equipe Stock Car, faz prepara os carros de corrida e tal. O chefe dele faz preparação dos pilotos. E eles têm simuladores lá, bem reais, né? Que controla o peso de volante, troca de marcha, pedal, variações de curva e tudo.
né? Uma simulação muito real. Então fica da hora jogar, fica interessante, né, Rafael? Jogar um jogo assim, porque o jogo tá ali, né, turma? O jogo tá ali, para quem vai jogar no controle, para quem vai jogar no simulador, a imagem é a mesma. Só que você jogar no simulador, né, Rafael? Onde o peso do volante é quase real, as trocas da marcha, as curvas, a inclinação ali do simulador é real, muito mais interessante. O Assetto Corsa é bem realista, o Rafael está falando ali. Ele fazia drift pelo simulador. Muito bom, né, Rafael? Então, essa sensação não tem preço. Não tem como você falar assim, troca essa experiência por alguma outra coisa. Quem jogou, quem sabe como que é, quem experimentou uma simulação muito bem feita, aí, que nem o Rafael, sabe que sabe do que eu estou falando e sabe que não troca isso por nada. Essa sensação aí, né, de jogabilidade. O João Vitor falou que jogar no simulador é um sonho. Eu vou ver, não vou garantir para vocês, tá? Eu vou ver com meu irmão lá essa questão do simulador, se ele consegue me emprestar. E daí dá para nós tentar ver um dia aí para ir levar na escola. Não vou prometer nada, tá, gente? Não sei se meu irmão vai estar me ouvindo depois, quer dizer, ele nem assiste minhas aulas, né? Mas vai que rola, né? Beleza? Só para a gente ter o gostinho aí, né, João, de experimentar. Ou marcar com vocês para ir até o lugar lá da oficina dele lá, que tem um simulador, porque às vezes tem que desmontar tudo e levar, é difícil. Eles têm no ônibus. Desculpa, me afoguei aqui. Eles têm no ônibus, né? Eles têm um ônibus bem grande, que tem com 2 andares, que embaixo entra os carros, 1 ou 2 carros que eles levam, e em cima tem a estrutura deles, tipo um escritório, assim, com cadeiras, poltronas e tal, e tem esse simulador instalado dentro do caminhão. Então, bem legal, assim. Bem top o simulador deles. Não é um simulador no carro em si, né? Eles têm simuladores também feitos em carros. Mas esse simulador é desses mais tradicional, é de inclinação, de base de ferro, né? Mas tem tudo ali. As articulações, os efeitos, amortecedor, balanceamento ali de estabilidade, sensor de peso, né? Tudo isso aí. Bem top mesmo. Isso aí. Não vou garantir, tá, gente? Mas vocês podem me cobrar. O máximo que vai acontecer é não dar certo, né? Que nem dizem, né? O não a gente já tem, né? Ó, o João falou que ele e o Rafa querem conhecer. A gente marca para ver isso aí. Fora o simulador, depois, o melhor é o kart, né, pessoal? O kart é real, né? É o simulador real, né? Tá simulando ali. Dá pra gente marcar também, pra gente fazer um kart aí. Mecânicas de ações, então, resultantes. Então, a gente falou agora há pouco sobre operacionais e a gente vai falar de resultantes, tá bom? Vamos lá ver o que as ações resultantes traz dentro da mecânica de ação. Então, ações resultantes são aquelas que são executadas diretamente pelo jogador por meio de controle, sendo o resultado da combinação de várias ações operacionais. Então, aqui nós temos uma coisa interessante, né? A combinação de várias ações operacionais ou da execução de uma ação operacional em contexto específico vai gerar ações resultantes. Beleza? Exemplos de ações resultantes aí, alguém quer dar um exemplo para mim aí? Eu vou trazer um exemplo aqui do Bomberman, não sei quem que conhece o jogo do Bomberman, ou se já jogou. Eu joguei muito na minha infância, Bomberman, tá? Mas se alguém tem algum outro exemplo aí, traga para mim, tá? Aqui a ação do Bomberman é exatamente isso. A ação lá que a gente tem operacional que transforma em ação resultantes, né? Ó, Emanuel falou que Bomberman é top e o Adriano disse que jogou muito Bomberman também. Eu também joguei muito e gosto, né? É muito bom o jogo. Ações resultantes podem ser entendidas como estratégias que traçamos usando ações operacionais, tá? Com o exemplo do game aqui do Bomberman, temos ações operacionais, por exemplo, de colocar a bomba lá no chão, e já que colocamos a bomba em posição estratégica, seja para destruir a parede ou derrotar o inimigo, então a gente coloca a bomba, sai correndo, né, e deixa explodir ali, se você quer matar um inimigo ou se você quer destruir uma parede.
E aqui a gente implementa a ação resultante, né? Ações operacionais, uma sequência de ações operacionais que resulta em ações resultantes, né? Aqui ele está indo colocar a bomba aqui, ó, e vai explodir o inimigo, né? Beleza? É isso aí, né? Alguém quer dar um exemplo mais aí sobre outro jogo? Clone Arms, parecido? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Clone Arms, é assim que se fala? Legal, interessante, né? Tem muito jogo bom, né, turma? Eu vou falando com vocês, eu vou aprendendo aí, só que vai ficar ruim pra mim, né? Porque daí eu quero jogar agora, já quero jogar também. Já tem que baixar, já tem que comprar, já tem que... Eu, final de semana passado, eu me presenteei. Eu comprei um Nintendo Switch pra mim. Então, só que agora tem que comprar os jogos, né? Os jogos não são muito baratos. Não quero desbloqueá-lo, quero deixar bloqueado, quero pagar pelos meus jogos, que eu acho justo. Mas são caros, são caros. É, Emanuele? Era meu sonho ter uma, agora que eu consegui. Não é difícil, uma hora você vai conseguir o seu. Mas agora tem que manter os jogos e tempo para jogar, né? Então aqui, turma, obrigado, Emanuele. Então aqui a gente tem ações resultantes com uma combinação de várias ações aqui, no exemplo do Bomberman. Beleza? Mecânicas de ações ainda, vamos continuar vendo as ações operacionais e resultantes. O que pode acontecer? Pode ser que combinadas entre si, elas gerem ações mais complexas, ok? Então aqui, ó, a combinação entre ações operacionais mais ações resultantes, né? Podem combinar entre elas e transformar em ações complexas. Quais que são essas ações complexas, turma? Por exemplo, aqui, duas ações de pulo podem ser executadas na sequência para permitir que o personagem execute um pulo duplo, né? Bem comum entre os jogos aí, né? Exatamente, Manuel. Combo de um jogo de luta, né? A gente tem uma sequência ali de ações, passos para frente, né? Usa a seta ali, dois para trás, dois para frente, meia lua, sequência de botão, né? A, B, Y, L, R, chute, pulo, soco, 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 sequências, né? Essas sequências dão sequências em especiais, né? Transformam em ações resultantes aí com poderes especiais. No Mortal Kombat, os fatalities, né? Ou os combos de ataque, né? Não sei quem que gosta de Mortal Kombat. Eu gosto muito e adoro dar os fatalities, né? É muito legal você ganhar a tua luta e ainda finalizar com um fatality. Então, com um exemplo aqui dos pulos, né, nós conseguimos atingir lugares mais altos, por exemplo, ali na tela. Então, essa é uma sequência ali de ações misturadas que geram em ações resultantes, né? Pulo, pulo, dois pulos duplos, dá um pulo duplo onde você consegue atingir lugares mais altos dentro do jogo. Em jogo de luta é comum que os golpes sejam mapeados em um conjunto de ações complexas. Então nós vamos aprender a como que funcionam essas ações complexas, né? Dentro da luta envolve a execução de vários movimentos, sequências de golpes no direcional do controle, né? Quem aí é viciado em Street Fighter ou Mortal Kombat sabe que tem uma loucura, né, de sequência ali pra gente acertar os golpes, né? Hadouken, Shoryuken, no Mortal Kombat lá, cada jogador aceitar, né? Tekken também, né, Manuel? A Emanuele falou ali que será que um duplo seguindo
The dash ou vice-versa, conta? Conta também, Manuel. Conta sim. Exatamente essa é a ideia que a gente está trazendo para vocês. As ações operacionais, elas resultam juntas em combinações, em ações resultantes. E essas ações misturadas aí, elas trazem ações mais complexas dentro do jogo. Essa que é a ideia que eu quero que vocês peguem, que vocês entendam. O Adriano falou que jogou muito The King of Fighter. Também o jogo possui mecânicas em que, se usar golpes certos, é possível fazer combos que tirem toda a barra da vida do oponente. É verdade, Adriano. E eu odeio isso, porque você está ganhando a luta, está com a tua barra cheia, o oponente está com a barra quase acabando o jogo, e de repente, né, Adriano? De repente ele surge aí com essa sequência de golpes, esses combos aí magníficos, são bem elaborados, são perfeitos demais. Os gráficos hoje em dia estão muito fantásticos, e acaba com você. Você acaba, fica empatado às vezes, e por um soco às vezes você acaba morrendo, perdendo o teu jogo, perdendo aquela sequência ali de vitória. E é muito bom para quem tá fazendo, né, Adriano? O outro lado, né? A Emanuele falou que odeia esses combos, né? Na verdade, acaba ficando meio injusto, né, Emanuele? Você tá lá vencendo a luta, ganhando, tal, e de repente vem um viciado ali em sequências e acerta um combo em você, né? Tem combo ali, na verdade, ali que sequência de magias, de combo que eu nem sei fazer. Eu faço uma loucura na hora do controle ali, para tudo que é lado, aperto um monte de botão, e às vezes acaba saindo sem querer ali. Outros combos eu sei fazer a sequência, né, certinho, tal. Sequência trás, frente, baixo, cima, LR, Y, B, A, B, sequências, né, que geram aí esses poderes aí. Emanuel falou que para dar certo aí, para revidar essa injustiça aí, você puxa a tomada, né, Emanuel? Puxa a tomada ou aperta o power ali. Pronto, acabou a luta. Vamos ver aqui os comentários. Agora ficou interessante os comentários aqui. Deixa eu só ver os comentários ali. Para revidar, é só tirar o console da tomada. O Manuel falou também, né? Ou aprender a jogar, Rafael. Aprender a jogar às vezes é mais difícil, né, Rafael? É mais fácil puxar a tomada ou apertar o botãozinho do power ali, né? O Manuel falou que sempre deu certo. Não sei quem que falou que ele sempre faz isso. Perdi aqui o comentário. Alguns comentários que eu pulei aqui, né? Que nem o comentário do Emanuel lá no final lá. Do Clone Arms, ele fez um comentário, eu não acabei nem vendo. Quando tu morre, começa outra rodada, só que o seu clone faz o que você fez antes, né? É, isso aí. Então, acabei me perdendo aqui nos comentários. Emanuel falou que sempre desligar da tomada dá certo, né, Emanuel? É isso, né? Eu também acho. Se tá injusto, né? Acabou com a brincadeira. Igual na época que a gente jogava bola, né? Eu sou dono da bola. Se ninguém me escolher ou deixar eu entrar no time aí, eu pego a bola e vou embora. Né? Desliga o videogame da tomada e pronto, acabou. Bora lá. Então a gente vai ver aí ações complexas, tá? Próximos slides aí. A gente viu em mecânica, em alguma aula de game design, talvez as primeiras aulas nossas. Desculpa, né? A gente não viu na aula de game design, né? Essa é uma aula de game design. A gente não viu, porque nossas aulas a gente estava vendo sobre cinema, né? Eu vou trazer essa aula aqui para vocês não ficar fora desse contexto aqui da jogabilidade emergente, tá? Então a gente viu esse assunto aí numa aula de game design, na aula 3, eu vou trazer para vocês. A gente viu sobre jogabilidade emergente, tá? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas
um conjunto de mecânicas influenciada pelas ações do jogador pode ser a chave para criar jogabilidade emergentes, tá? E a gente pode ver isso em umas próximas aulas aí que eu vou trazer para vocês aí, esse material aqui, tá? E cada gênero, então, subgênero, temática ou modo de jogar apresenta ao jogador várias mecânicas que influenciam as suas ações ali, das quais elas variam entre 5 classificações. Vamos lá ver as 5 classificações? As 5 classificações são o que a gente já viu lá no começo da aula, né? Muitos lá lembraram lá no começo, né? Muitos não, né? Três acertaram lá, né? E ficou faltando algumas para a gente descobrir. 2, né? Então a gente viu movimento, combate e simulação. Foi o que vocês me disseram na sala. E as outras 2 não lembravam, vocês não lembravam, foi eu que falei para vocês, mas a gente já tinha visto na aula anterior. Então, 5 classificações, essas 5 aqui mecânicas estão interligadas, tá? Fazem parte aí da nossa aula, da nossa estrutura aí de conceito, beleza? Com isso, turma, a gente tem atividade lá no Class, então, agora, para a gente desenvolver, que vocês vão completar aqui, ó. Os próximos slides que eu vou apresentar são 5 tabelas. Cada uma corresponde a uma classificação de mecânica. Então, nós vamos ter lá movimento, combate, simulação, progressão, né? Então, a gente vai ter as tabelas lá de classificação de mecânicas. E o que vocês vão fazer? Em dupla, vou abrir aqui um parênteses aqui, ou trio, com base nas mecânicas de ações, com base na que a gente falou lá na aula passada e nessa aula, discutam entre vocês aí e preencham espaços em branco nas tabelas, tá? Então, existe lá um documento lá já disponível para vocês em Docs, né? Que vocês usam o BR Office, é Docs. No meu aqui é Word. Mas é tudo a mesma coisa. Vai estar lá as tabelas para vocês preencherem. Quais que são as tabelas? Essa tabela aqui, de mecânica de movimento. Então, eu tenho um exemplo aqui na primeira linha e vocês vão fazer a sequência de vocês aí. Vão completar, vocês vão completar, tá? Então, nós temos uma ação definida e ação emergente. Dentro dessas ações, a gente tem simplificada e depois a gente passa para complexa A e complexa B. Beleza? Dentro disso tem um exemplo aqui. Andar, simplificada. Complexa, correr. E complexa B, deslizar. Beleza? Então, nessa ideia, vocês vão completando aqui as linhas faltantes. Vocês vão completar essa linha aqui. Esse complexo B aqui. Vão completar aqui. Vão completar aqui. E vão completar aqui. Beleza? Então, essa atividade de vocês já está lá no Class. Nessa sequência, nós temos a mesma ordem, a mesma dinâmica para resolver mecânicas de combate, mecânicas de progressão, mecânicas de quebra-cabeça e mecânicas de simulação. Beleza? Então, aí acho que 15 minutos é o suficiente para vocês elaborar aí, beleza? Ok, Emanuele? A Emanuele já falou que está ok. Em dupla, em trio, ou se quiser fazer sozinho também, não tem problema nenhum. Tá bom? Bora lá então, 15 minutos, eu vou contar aqui no meu relógio aqui. Conforme vocês vão entregando, eu vou dando feedback para vocês. E a gente vai avaliando essa questão do tempo, aí se é suficiente ou não. Beleza?
Então, o primeiro exemplo é andar, correr, deslizar. O segundo exemplo eu vou te ajudar vocês ali também, depois vai com vocês aí. Pular, saltar, pulo duplo e, por exemplo, ali, escalar paredes. Escalar paredes seria uma boa sugestão aqui, né? Deixa eu colocar aqui. E aí, turma, tudo bem? Responder ali a Emanuele, né? Subir e descer seria tipo escadas. Deixa eu entender a tua pergunta aqui. Vamos subir e descer, por exemplo. Subir e descer, escalar, corda, escada, seria isso. Descer rapidamente, né? Slide ou queda controlada. Ações complexas, né? Ações complexas B, por exemplo. Complexas A seria subir escadas, descer escadas. Seria isso, subir e descer. Tá certo a você aí. Demorei para responder, né? Nem sei que horas que você mandou. Para mim tá parecendo como agora aqui. Deixa eu ver, 11. Baixa o chat ali para mim, Nicole. Não é tão agora. No comecinho ali quando eu separei, né, as questões ali para vocês. Mas eu acho que você já deu tempo aí para vocês, né? No meu relógio já deu 15 minutos aqui. Deixa eu ver quem que entregou. Só um me entregou? Só a Heloísa que me entregou. A Heloísa fez com quem, Luiz? Fez sozinha? Tá fazendo, Emanuele? Vou dar mais uns minutinhos então, pode ser? Mais uns 5 minutinhos, tá bom? Estão fazendo todos, né? Mecânica de movimento, mecânica de combate, mecânica de progressão, quebra-cabeça e simulação, né? Isso. Depois eu vou compartilhar com vocês o link ali dos PDF com tudo preenchido já para a gente conversar junto e ver como que vocês fizeram. Não vou avaliar de vocês agora, vou avaliar depois, tá? Mas a gente vai avaliar sim, como que foi entregue isso aí, como que vocês pensaram, como que vocês entenderam essa questão aí. Por enquanto só a Heloísa entregou, não sei se ela fez sozinha ou se fez com alguém. Beleza? Fez sozinha, né, Heloísa? Beleza, não tem problema. Então é isso aí, turma. Mais 5 minutinhos aí, eu acredito que é o suficiente. A gente tem que tomar cuidado, só que nosso tempo de aula vai se escapando pelos dedos, né? Aí vocês não vão passar de fase por causa do tempo, né? É isso? Será que é isso? Acabei de colocar o PDF lá
na atividade já, tá? Que ele é o guia que tem o preenchido ali, o preenchimento ali da nossa atividade, tá bom? Então, a gente está encerrando já aqui quase a atividade, né? Nós temos mais um período de aula ainda, tem mais uns 8, 9 minutos ainda de aula. Tá? Mas eu já coloquei ali o PDF. Vou abrir aqui o PDF também para a gente ver junto. Tá, eu vou compartilhar já com vocês, eu acho que não vai mudar nada agora, né? Vou aproveitar esse tempo aí, enquanto vocês estão produzindo, a gente vai ver junto aqui. Não vai atrapalhar vocês na produção e também não vai fazer mal de eu revelar algumas atividades aqui, algumas ações aqui, porque vocês já praticamente estão terminando, né? Já finalizaram aí, tá? Todo mundo está fazendo, só preciso saber disso. O mais importante é todo mundo praticar. Sem prática não tem como a gente conseguir conquistar esses conceitos aqui, né? Então vamos lá. Então dentro de mecânica de movimento a gente tem as ações simplificadas aqui, né? Dessa coluna. Andar, pular, saltar, esgueirar, pendurar, subir, descer, desviar. Aí nós temos as complexas A e as complexas B, que são as ações emergentes. Tá? Andar, a complexa é correr e a complexa B é deslizar. Pular e saltar, a complexa é pulo duplo e a complexa B é voar, planar. Esgueirar, complexa A, agachar, complexa B, rastejar. Pendurar, ação complexa emergente A, balançar, e ação complexa emergente B, saltar. Subir, descer, a ação definida, simplificada, ação complexa emergente A, subir, descer, correndo. Desviar, ação simplificada, e ação complexa A é esquivar. Beleza? Ficaria preenchida esse quadro, o primeiro quadro de mecânicas de movimentação, ficaria mais ou menos assim, tá? Quem fez diferente, não tem problema nenhum, desde que as ações sejam combinações aí da simplificada, tornando elas complexas, beleza? A2, mecânica de combate, ficaria mais ou menos aqui, dessa sequência. Socar, sequência de golpes com socos, hits e ataques de combos especiais, né? Aqui uma linha de sequência simplificada, a complexa A e a complexa B. Chutar, complexa A, sequência de golpes com chute e hits, e complexa B, ataques com combo especial. A mesma ideia do socar, só que na questão do chute. Ataque furtivo, golpes com curta distância, complexo emergências A, e golpes com armas brancas complexas B, emergentes, né? Ações emergentes. Recarregar mantra, conjurar magias, disparar magias, sequências aqui simplificada, complexa A, complexa B. Carregar armas, mirar e atirar, sequência também, ação definida, ação emergente complexa A e ação emergente complexa B. E defender, né? Aparar e contra-atacar, que é a sequência nossa que nós temos aqui, já estamos acostumados. Simplificadas, emergentes complexas A, ações emergentes complexas B. Beleza, turma? Vamos ver o horário aqui, né? Cuidado do horário. Tá bom, tá quase. Mecânicas de progressão, salvar, acompanhar, desbloquear checkpoints e acumular pontos. Ganhar pontos de experiência, subir de nível, desbloquear equipamentos e habilidades especiais. Abrir passagens, acessar passagens, desbloquear passagens. Consumir vida / energia, melhorar vida / energia, aumentar pontos de vida. Mecânicas de quebra-cabeça, ações emergentes apenas. Encontrar e desvendar enigmas, encontrar e acessar áreas secretas e objetos e objetivos ocultos. E a última, mecânica de simulação. Dirigir veículos, acelerar, frear, dobrar, dar ré, manobras em terra. Pilotar barcos, navegar, tracar, manobras em mar. Pilotar aviões, decolar, pousar, manobrar no céu. Montaria, animais reais e criaturas, montar, cavalgar, saltar e voar. Pilotar androides e robôs, movimentar, atacar e defender.
gerenciar, construir e demolir, práticas de esportes, arremessar, chutar, cruzar, rebater e tocar bola, né? Então, ações definidas, simplificadas e ações emergentes complexas A. Beleza, turma? Então, seria isso aqui. A entrega continua só a Heloísa ainda por enquanto. Esperando os demais aí. A Emanuele falou que está fazendo, está terminando, acredito que já está terminando. É isso aí. Compartilhei com vocês então a tabela preenchida. E a gente vai entrar em influência pelo tempo, né? A gente vai falar sobre o que é a mecânica influenciada pelo tempo, né? Beleza? E eu acho que é isso, né, turma? Essa aula de hoje ficaria por aqui, tá? Porque a gente tem atividade ainda finalizando aí. Tem um tempinho aí de 5 minutos para a gente já trocar de professor aí na escola, né? A gente continua com a mesma conexão, com a mesma turma, com o mesmo professor, só muda a professora mediadora aí e só muda o conceito aí que é banco de dados, né? Nossa unidade curricular, banco de dados daí. Beleza, turma? Então, por hoje, a gente encerra essa aula aqui agora. Termina a atividade aí, quem está postando aí, quem está finalizando, poste lá para mim. Beleza? Depois eu vou avaliar aí, hoje mesmo já vou avaliar essas questões aí de vocês, essa atividade, valendo nota. E a gente fica o próximo encontro, então, e dá continuidade nessa sequência aí, mecânicas influenciadas pelo tempo. Beleza, turma? Então a gente fica por aqui, mas a gente se encontra daqui uns minutinhos mais em banco de dados, ok? Aquele abraço, até a próxima. Obrigado, professora Nicole.